ok? Marcha lenta irregular e um ruído semelhante a um apito. Quando a gente folga aqui a tampa de abastecimento do óleo, ó, tem alteração. Tá? Como trabalha com a ventilação do carro positiva, com depressão, então isso aqui está ligado ao pulmão, né? Então vamos examinar aqui o pulmão, né? O diafragma, para depois a gente vai mostrar para vocês o que a gente encontrou aqui. Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnica Treinamentos Automotivos. Então, de que se trata esse problema aí, né? Esse problema não é um problema nada novo, né? Muita gente já conhece esse defeito, mas o nosso objetivo aqui é trabalhar o scanner com relação a esse defeito. O que é que o scanner nos mostra, o que ele nos dá de ferramenta para a gente poder, né, ajudar a fazer esse diagnóstico, né? Esse veículo é um BMW 316, o motor N13, que é um motor utilizado também pela Peugeot, né, com injeção direta. E esse veículo ele chegou com dois problemas, né, que tinha a mesma causa comum, né, mais duas reclamações, melhor dizendo, né? Uma reclamação era esse ruído, né, semelhante a um apito bastante alto, bem agudo mesmo, né, que parecia ser uma outra coisa. Então, esse defeito relacionado ao pulmão, a ventilação do carro, é um defeito já bastante conhecido, né, mas com esse tipo de sintoma, né, eu particularmente ainda não tinha pego, né. Então, além disso, era um defeito intermitente, não era um defeito constante, né? Então, hora ele dava o problema, hora ele parava, né? Então, isso não é muito comum em defeitos mecânicos, né? Defeito de ordem mecânica. Então, tinha essa intermitência e a gente começou a observar, né, quando a gente começou a trabalhar no carro, que quando acontecia esse problema, né, também o funcionamento do motor ele ficava irregular, como é comum, né, mais uma vez, nesse tipo de defeito relacionado à ventilação do cárter, né? Então, o único detalhe era com relação ao ruído, mas a gente verificando isso, né, fazendo essa avaliação inicial, né, quando nós acessamos o sistema com o scanner, então, nós primeiro, logicamente, fomos à memória de avarias, né, no caso o raster já nos dá, assim que a gente abre, né, assim que a gente entra com o sistema, ele já nos dá um resumo, né, dos parâmetros, né, e também nos mostra os dados relacionados ou melhor, os DTCs gravados. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que a gente viu inicialmente assim que a gente, né, acessou o sistema com o scanner. Bom, então assim que nós acessamos o sistema com o raster, né, ele nos deu diversas falhas, algumas não reconhecidas, né, mas todas presentes, e uma falha de ignição ou falha de combustão no cilindro 4. Então a primeira coisa é observar se a falha, ela tem, todas as falhas elas são realmente causas ou podem ser consequência de uma falha principal. Então nós logicamente fizemos a avaliação dos DTCs, principalmente os não reconhecidos, né, em outros meios que nós pesquisamos essa falha, e fomos para os parâmetros, né? Então, ao acessar os parâmetros, então nós vimos a seguinte condição, observando primeiro, sempre que existe algum falhamento, eu sempre recomendo aos alunos, né, aos meus alunos, eu recomendo sempre avaliar o comportamento da sonda lambda e também o comportamento dos ajustes de curto e longo prazo, né? E como existia o funcionamento irregular do motor associado aquele ruído que é bem característico da entrada falsa de ar, então nós fomos fazer exatamente o que a gente recomenda. Então nós fomos acessar, né, os parâmetros de sonda lambda, que no caso aqui é uma sonda lambda de banda larga. Okay? Então vamos ver os dados a condição dos dados que nós vimos aqui, né, nesse caso dos dados de sonda lambda e ajuste de curto e longo prazo e fator lambda também. O que eles nos disseram, né? Então veja bem, nós temos aqui o ajuste de curto prazo em 25%, o de longo prazo em 19,5%, o fator lambda em 1,53%, ok? E a sonda lambda, né, no caso a sonda lambda de banda larga, né, essa aqui é a sonda lambda de banda larga de 2 células, então são aquelas que têm 5 ou 6 fios, né, dependendo
do modelo, né? Que para quem fez o treinamento, aproveitando para quem quer conhecer melhor sobre sonda lambda, né? Quer fazer um treinamento de sonda lambda avançado, nós temos onde nós abordamos sonda lambda de banda larga de uma célula, de 2 células, e também as sondas convencionais, né? As evoluções, todos os processos evolutivos que essa sonda lambda de banda estreita, que também tem mudanças, passaram. Mas voltando aqui para os nossos dados, eu tenho um indicativo aqui em todos os parâmetros de uma mistura pobre, né? No indicativo de mistura pobre. Mistura pobre eu posso ter uma entrada falsa de ar, ou seja, um excesso de ar, ou posso ter uma diminuição de combustível. Aí é claro que nós já tínhamos associado o falhamento relacionado ao ruído que estava causado à entrada falsa de ar, e tudo apontava para um problema relacionado ao pulmão, né? Mas, como eu já falei, o nosso objetivo aqui principal não é isso, mas sim mostrar para você o que o scanner pode te mostrar, né? Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas não fazem a avaliação dos parâmetros do scanner, né? E às vezes utilizam até métodos errados para chegar a um diagnóstico, e isso leva tempo, né? Você passa mais tempo para chegar a um diagnóstico. Então, o que nesses parâmetros estão indicando aqui? Bom, porcentagem positiva, né? Já perto do limite, né, de indicativo de falha, que é 25%, no ajuste de curto prazo, que tem uma ligação direta com o sinal da sonda lambda, né? Aqui a indicativa é em miliamperes. No caso dessa sonda lambda, quando ela está indicando 0 miliamperes, ou seja, quando eu tenho um equilíbrio da mistura ar-combustível, esse valor ele vai ficar em 0 ou próximo a 0, né? Então 0,00 miliamperes, ou seja, não tenho corrente fluindo no circuito do sensor, nem para um lado, nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. E aqui, intuitivamente, o que o pessoal pensa, quando eu estou com o valor em miliamperes positivo, é porque eu tenho uma mistura pobre, ok? Então a mistura está pobre, por isso que o ajuste de curto prazo está reagindo, né, indicando que o tempo de injeção está sendo acrescido, está sendo aumentado. O fator lambda, né, quando eu tenho um fator lambda positivo, ele indica que eu tenho uma mistura pobre também, né? O fator lambda, quando eu tenho uma mistura equilibrada, a misturar combustível, o fator lambda é igual a 1, ok? Então, sempre que ele cai abaixo de 1, está indicando que a mistura está rica. Quando ele sobe, indica que a mistura é pobre. Então, mais uma vez aqui eu tenho indicativo de mistura pobre, né? E no ajuste de longo prazo, também um indicativo de mistura pobre. Então, pessoal, todos os dados aqui me indicam que eu tenho uma mistura pobre, mesmo que eu não saiba exatamente qual é a causa da mistura pobre, mas as informações de sonda lambda, o valor de sonda lambda, ok? Os valores de ajuste de curto e longo prazo e o fator lambda estão me indicando aqui. Por isso que compreender os parâmetros que o scanner te dá, né, as ferramentas de diagnóstico que o scanner te dá, principalmente no padrão ABD2, é muitíssimo importante, ok? E só o scanner vai te oferecer essas informações, tranquilo? Então vamos ver aqui agora com relação a uns dados muito importantes que o scanner nos dá. Então aqui nós temos os dados de equilíbrio do cilindro, ok? 2 cilindros, melhor dizendo. Então tem o cilindro 1, 2, 3 e 4. Ok, nós vamos adiantar um pouco aqui. Nós separamos, nós selecionamos aqui no raster e nós temos a opção de selecionar apenas o que nós queremos e aumentar esses dados na tela para ficar melhor. Então veja que você percebe, só voltar mais um pouco aqui, nesse momento aqui, é um momento em que o motor está funcionando em condições normais. Então veja que todos os cilindros eles estão iguais, todos estão em torno de 0, ok? Então essa informação aqui é dada em radianos por segundo. Então essa simbologia aqui indica radianos por segundo, que é o que mede a velocidade angular, ok? De um determinado componente. Tá certo? No caso aí do virabrequim, ok? Então isso, logicamente, é baseado na informação, principalmente na informação que vem do sensor de rotação. É lógico que a gente não sabe ainda o que se trata, qual é a causa da falha de combustão, mas que existe uma falha de combustão. Nós vamos mostrar aqui um outro vídeo que nós fizemos com o FK, onde no momento em que o veículo estava falhando, no momento em que o motor estava falhando. Então veja bem que os cilindros estão todos irregulares,
principalmente o cilindro 4, ok? Ele vai ter o maior valor, se nós vemos aqui, ele aqui nesse ponto aqui, ele chegou a 12,22, né? Quanto maior for o valor, maior a demora, né, do virabrequim completar a sua volta. Então veja que aqui agora chegou a 14,59, então o cilindro estava oscilando bastante, né, com relação à sua velocidade angular. Isso endossa o que nós vimos lá gravado nos DT6, né, na memória de avarias, melhor dizendo. Então realmente a informação do quarto cilindro, com a falha no quarto cilindro, né, e através dos parâmetros, através desse parâmetro de equilíbrio, valor de equilíbrio do cilindro, então nós vimos que realmente o quarto cilindro ele estava com um desequilíbrio grande, né? Então isso às vezes também chegou a gravar falhas no cilindro 3, ok? Mas o problema afetava mais realmente o cilindro 4. Bom, como nós citamos anteriormente para vocês, a causa, né, a membrana, esse é um defeito já conhecido, como a gente já citou, né? Algumas pessoas ainda, para quem não sabe ainda, né, algumas pessoas não sabem, mas essa membrana aqui, que ela fica localizada nesse ponto, então ela fica nessa região aqui, na tampa de válvulas. Nesse caso aqui, existe uma tampa que é só encaixada, né, nesse motor, só encaixada aqui, então nós removemos a tampa e substituímos o diafragma que estava rasgado. Então isso é uma coisa natural, com o tempo acontece, né? Agora o defeito, a característica do problema causado, né, sempre esse funcionamento irregular e acusando falhas de combustão, indicativo de mistura pobre, né? Então existem todas essas características que o defeito tem, que a gente já consegue fazer a avaliação para quem já conhece, né, para quem já tem o conhecimento. Através do próprio scanner nós conseguimos ver que o indicativo da falha, né, o apontamento do que o scanner nos mostra, vai ser sempre para uma entrada falsa de ar. E nesses motores que utilizam esse tipo de sistema, né, para ventilação do cárter, isso é muito comum, né, e já tem acontecido bastante, né? No nosso treinamento de injeção eletrônica avançado, nós tratamos também desse sistema, né, na aula específica de ventilação do cárter. Então nós também chamamos atenção para isso, porque cada vez mais é um sistema que tem sido bastante utilizado, né? O parâmetro importante nós sabemos, né, para esses veículos que utilizam sonda lambda de banda larga, né, com sistema de injeção direta, aqui o parâmetro de sonda lambda. Veja aqui que eu tenho o controle da sonda lambda antes do catalisador, né? Essa informação aqui, quando eu tenho uma condição normal de funcionamento da misturar combustível, ela sempre fica em torno de 1,5, né? Isso não é um valor real, não é um valor de sonda lambda, é um valor fictício, tá certo? Isso a gente também trabalha no nosso curso de sonda lambda avançado, né? Então, para o pessoal não confundir, sempre que esse valor sobe, né, esse valor, quanto maior tiver esse valor, acima de 1,5, é um indicativo de mistura pobre, né? E quando ele cai, é o inverso, logicamente, é um indicativo de mistura rica, ok? Então nós vamos mostrar aqui mais um recurso de scanner, ok, do OBD2 genérico, que você pode utilizar também para achar falha de combustão, para identificar falha de combustão, que é no modo 6, utilizando o OBD2 genérico. Bom, então nós selecionamos aqui o OBD2 genérico. Bom, então nós estamos aqui no OBD2 genérico, nós vamos utilizar para acessar, certo? O modo 6, nós vamos entrar em atuadores. Depois de atuadores, nós vamos acessar teste de monitor de sistemas específicos. Então aqui nós temos, o que o modo 6 nos dá? Ele nos dá o teste, no caso aqui o teste 131, então existe uma lista de diversos tipos de teste para diversos sistemas diferentes. O padrão OBD2 tem a sua lista, mas o proprietário ele pode também acrescentar, né, componentes a esse modo de teste do sistema, né, de diagnóstico, melhor dizendo. Ok, então nós temos o teste 131, o defeito definido pelo fabricante. Então nós temos um valor definido pelo fabricante. Então aqui no caso nós estamos com a sonda lambda, mas vamos aqui para o que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo, que é as falhas de combustão, né, que são as falhas de combustão. Então, falha de ignição no cilindro 1, né, ou falha de combustão. Então nós temos aqui o teste 12, tá certo? Então teve 0 falhas.
Aí o teste 11 também teve 0 falhas de ignição. Isso para o cilindro 1, ok? No cilindro 2, o teste 12 ele teve 0 falhas, certo? E no teste 11 teve 7 falhas. No cilindro 3, no teste 12, nós tivemos 3 falhas de ignição e no teste 11 nós tivemos 14 falhas, ou seja, já houve um aumento significativo aqui para o cilindro 3. Inclusive, também acusava falha, como eu já citei para vocês, acusava falha às vezes no cilindro 3. No cilindro 4 era mais frequente, nós vamos ver o porquê agora aqui. No cilindro 4, no teste 12, nós temos 8 falhas de ignição e no teste 11 nós temos 241 falhas. Ok? Então pessoal, veja bem, o scanner ele te dá diversos recursos que você pode trabalhar e deve trabalhar, né? Recursos de diagnóstico, né? Como eu sempre comento nas minhas aulas, né? No passado o scanner basicamente só te dava sinais de entrada de alguns sensores e sinais de saída de alguns atuadores. Hoje nós temos diversos tipos de parâmetros, temos sinais de entrada, sinais de saída de controle, nós temos parâmetros de alta adaptatividade, nós temos parâmetros, né, de ajustes, né, dos monitores, né, do padrão OBD2, então tudo isso a gente precisa saber utilizar, ok? Desde que você, a partir do momento que você tem o conhecimento dessas ferramentas, o seu leque de opções com o scanner aumenta bastante, né? Então ele vai te dar diversos recursos e aqui a gente tratou apenas de um determinado problema, né? Eu falei no início do vídeo, né, que o objetivo aqui era mostrar os recursos que o scanner te dá para você, em cima do determinado sintoma, você fazer as avaliações através do scanner. E é lógico que após essas avaliações, né, de uma forma avançada, que esse tipo de diagnóstico aqui, com o scanner, um diagnóstico avançado, você vai complementar o seu diagnóstico, se houver necessidade, com o osciloscópio, né, com o multímetro, ou seja lá qual for a ferramenta mais adequada que você tiver e que você, né, julgar ser necessário, ok? Mas o scanner, a partir de um determinado sintoma, você fazendo a avaliação, né, dos parâmetros, né, iniciais, digamos assim, os parâmetros de entrada, fazendo todas as avaliações daqueles parâmetros que são essenciais para que o módulo possa trabalhar corretamente, né, que são as informações dos sensores, né? Mas se você detecta que a informação dos sensores estão todas coerentes, você tem que trabalhar em cima das outras informações que o scanner te disponibiliza, ok? E esses parâmetros, esses recursos do padrão OBD2, eles são essenciais, tá certo? Por isso que a gente faz bastante questão de trabalhar isso com nossos alunos nos nossos treinamentos. Então pessoal, esse vídeo foi o que nós propusemos trazer para vocês, né, através de um defeito já conhecido, mas o que o scanner pode te mostrar, tá certo? Então, te dá diversas ferramentas, tanto no sistema proprietário, né, do veículo, como também no OBD2 genérico. Então você pode juntar essas duas ferramentas, né, que é uma coisa que a gente ensina no nosso treinamento de injeção eletrônica avançada, juntar essas duas ferramentas do que o sistema proprietário pode te oferecer, você pode complementar com o OBD2 genérico e daí fazer um diagnóstico mais preciso, né, poder extrair o máximo que o scanner pode te dar. Valeu? Forte abraço a todos, sucesso, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo se achar relevante. Tranquilo? Forte abraço e até o próximo vídeo.